Outubro é o mês mundial de conscientização sobre a dislexia, um transtorno de aprendizagem que afeta habilidades básicas de leitura e linguagem e dificulta o processo de alfabetização. Até 17% da população mundial tem essa condição. Os sintomas são mais evidentes na infância. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora pela internet com o psicólogo e coordenador da Associação Brasileira de Dislexia, Luiz Gustavo Simi. Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui na TV Câmara. O que é a dislexia e o que causa essa condição? A dislexia não é uma doença, né? A dislexia hoje é classificada como um transtorno do neurodesenvolvimento específico das habilidades de leitura e escrita, né? Então, é um transtorno de aprendizagem específico das habilidades de leitura e escrita. E há duas possibilidades, né? Quando a gente diz assim da etiologia, né? Ou da origem, né? Das dificuldades, predominantemente 80% dos casos de base genética hereditária, né? Assim que a gente vê os dados aqui no Brasil. E os outros 20% a gente tem outros tipos de dislexia, como por exemplo a adquirida, né? Que é a partir do momento que há uma lesão, um trauma ou um acidente, né? Na região do lobo temporal, né? Que é a responsável aí pelo desenvolvimento dessas habilidades de leitura e escrita. E quais são os sintomas? Como que a gente consegue identificar que uma pessoa tem a dislexia? Bom, Lélio, nós começamos a perceber os sintomas na alfabetização, né? Trata-se de um transtorno específico das habilidades de leitura e escrita. Então, os primeiros sintomas eles serão observados na alfabetização, né? Então, vai demorar mais para alfabetizar, pode ter uma dificuldade muito maior, né, na aquisição, reconhecimento dos sons, das palavras, das letras, né? Então, vai demorar e vai ser mais trabalhoso, né, a questão da alfabetização. Ali é onde a gente consegue perceber os primeiros sinais e sintomas. Então, diante disso, até por conta de ser numa organização, os pais e os professores na escola têm um papel fundamental para contribuir nesse diagnóstico. Fundamental, né? O professor é que vai perceber, né, em sala de aula, hoje em dia ainda mais, certamente a pessoa que mais tempo vai passar com essa criança, né, e que mais passa com esse aluno. Os pais também em casa têm, claro, né, também, né, o dever de ter essa atenção, de identificar essas dificuldades já lá nos anos iniciais, né, da idade escolar, e, claro, né, quanto antes for identificado, melhor será o prognóstico, né? Então, a dislexia não é um fator impeditivo para nada na vida de ninguém, né? Isso é muito importante ressaltar, mas vai causar prejuízos significativos, em alguns casos, até nas habilidades de leitura e escrita, né? Então, quanto antes você tiver um diagnóstico adequado, certamente melhor será o prognóstico, porque o cérebro está em pleno desenvolvimento, né? Então, quanto antes a gente identificar e estimular e fazer as intervenções adequadas, melhor será o resultado. Isso não significa que não se pode fazer diagnóstico em adulto e o tratamento em adulto. Como você disse, a dislexia não é algo limitante na pessoa, né? Não quer dizer que uma pessoa que tem dislexia vai aprender menos ou tem menos capacidade de aprendizado do que uma pessoa que não tem esse diagnóstico. É isso, perfeitamente. O cérebro funciona de uma outra maneira, né? Mas isso não significa que ele está impedido de aprender a ler e escrever. Muito pelo contrário, né? Um dos critérios diagnósticos para a dislexia é o nível de inteligência na média ou acima da média, né? Então, todas as pessoas com dislexia possuem um nível de inteligência na média ou acima da média para suas atividades diárias, cotidianas e desenvolvimento. E qual seria o tratamento? Existe um tratamento específico? A gente não costuma usar muito esse termo, né, o tratamento, porque tratamento remete muito à doença, né, e aí você vai tratar e estar curado, né, e como a dislexia é algo do desenvolvimento e do funcionamento cerebral, são necessárias intervenções, né, então as intervenções, por exemplo, fonoaudiológicas, psicopedagógicas, né, certamente vão contribuir para o desenvolvimento dessa pessoa, né. Agora, em casos de adultos, por exemplo, o cenário é um pouquinho diferente, né? Porque
essa pessoa já passou toda a sua vida escolar, né? Hoje muitos são empreendedores, empresários, né? Ou trabalham em instituições, né? Enfim, e aí a consequência dessas frustrações no que se refere à aprendizagem, né, de leitura e escrita que teve ao longo da vida, lá no adulto, a gente percebe prejuízos emocionais importantes, né? Então, tal como a autoestima extremamente prejudicada, né? Quadros depressivos muitas vezes também são encontrados, né? Então, no adulto, muitas vezes a gente primeiro precisa parar e olhar o todo, né? Como que está o funcionamento dessa pessoa do ponto de vista físico, biológico, social, né? Para que depois a gente vá para as intervenções específicas de leitura e escrita, né? Mas todo mundo tem condições, sim, de se desenvolver. Só para a gente encerrar, outubro é um mês que se lembra bastante da questão da dislexia, né? E o recado que a gente pode deixar para as pessoas é justamente esse, né? A dislexia não é uma doença e que é possível conviver com ela durante toda a vida, se desenvolvendo normalmente. A gente costuma dizer, né, que o que mais faz sofrer uma pessoa que tem dislexia, seus familiares, é a desinformação, né? Então, o nosso trabalho, a nossa missão é de fato levar essa informação, né, conscientizar, né? E o mês da dislexia, o dia 8 de outubro é comemorado o Dia Mundial da Dislexia, né? Então estamos no mês da dislexia, que é de promoção de conscientização, de informações, justamente para que o combate à desinformação seja uma ótima ferramenta, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo.